Viva e deixe viver. Que a dor chegue, que você deixe essa dor existir. Não se livre dela tão rapidamente. E eu vou te dar alguns motivos muito importantes e que vão ajudar, inclusive, essa dor talvez curar. Em alguns momentos não dá, em algumas situações de luto profundo, essa dor ela pode te acompanhar, mas não vai tirar de você o brilho de existir, certo? Durante muitos anos em atendimento, acompanhando pessoas, principalmente mulheres, uma queixa comum, seja lá de trás, quando eu me formei no final da década de 90, 1995, estou entregando a idade, até hoje, até mais recentemente, é muito comum a gente ver a queixa de tem alguma coisa errada comigo. Eu não devia estar sentindo isso. Por que eu estou fazendo assim comigo? E como se tivesse alguma peça quebrada ali dentro. Porque sentir uma dor, sentir uma tristeza, sentir raiva, sentir mágoa é como se fosse alguma coisa que a gente tem que se livrar a qualquer custo. E isso não quer dizer que eu estou incentivando você a viver num estado de dor, de tristeza, de mágoa, de ressentimento. O que eu estou trazendo para você agora é que existe um motivo para essa dor existir, existe um motivo para você estar triste, para essa angústia estar aí com você. E se a gente não entender o que nos fez chegar até essa dor, a gente só vai brincar que está cuidando da dor. Eu falo que muitas vezes a crise de ansiedade, de depressão, é como se a gente estivesse numa piscina brincando e aí a bola é a tristeza, a bola é alguma coisa que a gente fez e não deu certo e ficou frustrada. E eu não quero olhar para essa bola porque vai bagunçar a minha brincadeira aqui. E eu pego essa bola e coloco dentro da água e fico ali segurando com o meu braço o máximo possível, né? Vou segurando. Só que uma hora o braço cansa, a gente solta e essa bola vem direto no nosso rosto. Eu falo que as crises de ansiedade, de depressão, o próprio burnout, é esse momento em que fica escancarado aquilo que a gente foi escondendo debaixo do tapete. Aqui no exemplo, debaixo da água. E isso é a parte que eu brinco que está quebrada com a gente. É essa nossa incapacidade de olhar para a dor, para as emoções, não como alguma coisa fadada para o resto da vida, mas como um sinal importante do que eu preciso olhar e cuidar. Agora eu quero trazer para você um caminho para você olhar para essa dor e não ficar estacionada nela, para você usar essa dor como um degrau, uma ponte para atravessar a jornada que você está. A sua história só você conhece. Se você quer me contar a sua história, eu vou amar ouvir. Eu estou aqui hoje contando isso para vocês de uma história que eu recebi, que aqui no link que eu vou deixar abaixo tem um formulário que você pode preencher, é anônimo e você não só coloca uma identificação que você queira que eu chame para você saber e eu vou trazer essa história para a gente trabalhar um pouquinho. Essa história que eu estou trazendo hoje para você, a pessoa se identificou como deusa, né? E é uma deusa, a história dela é linda, não vou trazer todos os aspectos, mas um ponto que me chamou muita atenção é o quanto ela foi caminhando de dor em dor e olhando para essa dor. Durante muito tempo ficou anestesiada aqui e ali, se envolvia muito num trabalho, trabalhava muitas horas por dia, tinha dificuldade com quem ia deixar os filhos e ela foi fazendo uma escalada e uma jornada até que em um momento ela teve uma crise depressiva bem profunda, bem difícil de sair, em que ela questionou a própria existência dela, se valia a pena. E foi trazendo ali alguns elementos que eu acho interessante para deixar para você aqui. Quando ela estava nesse momento de dor profunda, uma amiga muito próxima dela começou a, não sei se é psicóloga ou se conhece alguma coisa dentro da psicologia, eu imagino que sim, pela forma com que foi conduzida, foi convidando a deusa para sair de casa. Foi resgatando a deusa daquele calabouço que ela estava. E não foi uma saída simples nem fácil, porque ela estava
dentro de uma situação de vida, de relacionamento, de questões com os filhos, que ela não conseguia nem lembrar mais do que ela gostava, do que ela queria fazer. Ela falava que para mim não tem mais vontade nenhuma de fazer nada. E a deusa lembrou que quando elas eram crianças, elas colecionavam papel de carta. Não sei se você é dessa época. E a deusa começou a comprar pela internet papel de carta de algumas colecionadoras que queriam se desfazer do seu material e colocavam aí na internet, e começou a chamar a amiga da deusa, né? Começou a chamar a deusa para elas trocarem papel de carta, para começar a escrever cartas uma para a outra nesse papel de carta, mas com aquele olhar lá de trás, daquelas crianças que brincavam, que eram próximas, vizinhas, que se acompanhavam ali no dia a dia, nas questões de tarefa de escola, de brincadeiras na rua, porque era num tempo que era possível isso, que é no interior, pelo que ela relata. E esse simples caminhar junto com a amiga, ela não saiu de casa, ela não saía do quarto, ela estava realmente num estado bem profundo de depressão e de não ver mais sentido em viver, mesmo com tudo, né, com a história, os filhos, tudo que tinha ali, e ainda se sentia muito culpada por isso. E essa amiga da deusa foi trazendo para dentro do quarto dela, que ela estava todo dia, ela ia lá, levava um papel de carta, um dia aí lembrou de um lanche que elas gostavam de fazer, tipo aqueles que comprava para levar para a escola. No meu tempo era suco de caju, minha mãe fazia um pão, uma delícia. Então eu imagino que tenha sido alguma coisa, alguma referência delas. E isso foi resgatando aquela não inocência infantil, mas aquele vício, aquele olhar, aquela alegria daquele momento gostoso. Nesse momento, a amiga conseguiu que a deusa efetivasse o tratamento, porque ela precisou de tratamento medicamentoso com um psiquiatra, e que fizesse uma terapia também, psicoterapia. Então foi um tripé que ajudou a deusa a sair dessa condição que ela estava. Mas se ela não tivesse permitido, né, se a amiga dela não tivesse chegado, tivesse tido a sensibilidade, muitas vezes você aí pode não ter alguém do seu lado que tem essa sensibilidade. Pode ter alguém que vai julgar um medo que você tenha, uma dificuldade que você tenha, porque sim, em pleno 2026, em pleno século 21, temos pessoas que parece que emocionalmente estão lá na era das cavernas. Acham que é tudo frescura. Não é. A gente precisa cuidar disso com carinho. Eu falo muito do abraço de 20 segundos. E a gente tem dentro das pesquisas hoje que fator protetivo para nós é você, se você tem uma espiritualidade ativa, se você tem uma fé que te puxa para acreditar em algo maior e que possa trazer luz e caminho para você, é um fator protetivo que a gente tem. Ter pessoas e amigos próximos que são acolhedores e não julgadores, até porque acho que se julga muito não deve ser amigo, né? Porque amigo vai acolher. Então, ter uma rede próxima que te ajude nesse momento, como foi o caso da deusa e a amiga com papel de carta, e essa história me chamou muita atenção, que eu adorava papel de carta. A partir desses dois pilares, deusa conseguiu sair. Ela também tinha uma fé, tinha uma espiritualidade. A amiga lembrou de tempos lá que elas frequentavam o catecismo, faziam as coisas, que iam tomar sorvete, que faziam várias situações no dia a dia delas, e que foi aquecendo o coração. Me parece, dentro do consultório, quando a gente começa a trabalhar, tem toda uma parte técnica por fora, mas a sensação que eu tenho é que o coração está congelando, o coração está ali meio petrificado, não porque não tenha o que oferecer, não porque não tenha vida, não porque está duro demais, mas porque está num ambiente hostil, um ambiente que não propicia esse coração bater com uma vida, que esse alto e baixo que a gente tem na vida,
ele precisa existir. Por isso que eu falo, viva o alto e baixo. Deixe viver o alto e baixo. Quando a gente quer ficar só num ponto ou no outro, a nossa vida ela não floresce, ela não acontece, ela perde o movimento. Então, muito mais do que acontece com você é o que você faz com a emoção que vem. Estou com raiva. Essa raiva ela precisa existir. Como? Bater, xingar, fazer isso, aquilo. Qual é o contexto que você está? Quais são as regras ali que você pode fazer e colocar para fora essa emoção? Então, esse é um ponto que eu falo muito. Viva e deixe viver. Que doa e deixe doer. Não tente se livrar tão rapidamente da dor, da tristeza. Ela está aí por algum motivo. Ela veio te trazer uma mensagem, ela veio te trazer alguma situação da sua vida, do seu dia a dia, que você pode estar negligenciando, que você pode não ter visto, não ter notado. Não porque você não queira, não porque você não está nem aí, mas porque a nossa vida entra no piloto automático. E aí, como que eu faço para sair desse piloto automático? Sentiu tristeza? O primeiro ponto é, eu estou triste. Assume, fala em voz alta, eu estou triste, eu estou preocupada, eu estou chateada. Nomeie o que está acontecendo com você. Depois, de onde vem? Que situação, o que aconteceu que eu fiquei triste? Eu estou tentando gravar um vídeo, já é a terceira vez, eu não consigo. Eu amo a tecnologia, mas eu acho que ela não me ama. Ok, então o que isso está me falando? Ou que eu preciso preparar melhor para gravar, preciso aprender, preciso não ligar tanto, né? Que eu estou dando um exemplo pessoal, mas coloque na sua vida. O que aconteceu na sua vida que trouxe essa situação? Eu fui fazer uma prova para um vestibular e eu não passei. Ok, dói mesmo, dói muito, mas isso não quer dizer que você é incapaz. Pode ser que não estudou o tema que caiu na prova, pode ser que ficou nervosa, ficou ansiosa, e isso pode acontecer sim, e aí você vai saber qual vai ser o próximo passo. Nesse exemplo, ficou ansiosa, como eu posso trabalhar a minha ansiedade melhor? Fazer uma terapia, descobrir ferramentas para me autorregular, para que isso não tome conta de mim e me dificulte na hora de realizar minha prova. E esses passos eu só vou conseguir dar se eu pensar, nossa, eu estou aqui para fazer prova e estou muito ansiosa. O que eu vou fazer com essa ansiedade? O que ela está me falando? Ela pode estar falando que tem muita gente aqui, tem muitos concorrentes, eu estudei, mas eu estou com medo de não passar, fazer essa faculdade é muito importante para mim, é um sonho, é algo novo. Quando eu abro espaço para esse sentimento existir, tem mensagens lindas, e eu digo que até poéticas, quando a gente consegue ouvir o que a emoção diz, sem querer colocar ela, sufocar ela para debaixo do tapete ou da água. Muitos casos chegam no consultório, bem parecidos com o que eu vi no relato da Deusa, de você ir invalidando tanto as suas emoções, a sua existência, que você realmente parece que está anestesiado, parece que não sente mais, parece que onde que eu estou, de onde que eu vim, onde que eu estou, de onde que eu vim, onde que eu vou, e a gente perde o nosso próprio eixo, o nosso próprio centro. É comum relatos, né, de pacientes que falam, eu acho que eu não sei mais quem eu sou. E o meu convite hoje para você, antes de você clicar aí no link dos comentários e já mandar a sua história, antes de você se inscrever no canal e acompanhar, que eu vou trazer histórias como essa da Deusa e outras tantas, e a sua pode estar aqui também. Eu quero te convidar a olhar para a sua existência com generosidade, com compaixão, com cuidado. Ninguém pode cuidar melhor desse porta-joias incrível de vida e de histórias que você. E de repente hoje seria um dia bem legal para você olhar quando foi que eu entrei no piloto automático, onde foi que eu deixei de cuidar de mim, quando foi que eu escondi as minhas emoções porque sou exagerada demais, emocionada demais, e esse mundo muito cartesiano, emoções, o sutil, o sensível não pode existir.
talvez você está na trupe errada, no grupo que não é o seu, a tribo não é a sua. E o que eu te convido é procure a sua tribo. Se inscreva aqui, vem participar comigo. Aqui eu trago temas sobre psicologia, literatura, histórias como essa da deusa e que me traz um quentinho quando eu vejo esse resgate pelo simples, pelo cuidado, pela atenção, pelo olho no olho. Porque a gente tem ficado muito aqui, olho na tela, e a gente tem perdido o contato olho no olho. Quando foi que você perdeu o contato olho no olho com você? Deixa aqui nos comentários, já clica para mandar a sua história e eu vou amar contar a sua história aqui, ainda mais se tiver um desfecho tão legal como esse da deusa, que depois de tudo isso, ela e a amiga abriram uma loja de tipo papelaria, com essas coisas de papel de carta, cartonagem, coisas de artesanato que elas gostavam quando era criança, e isso virou um negócio. E hoje, não que seja fácil, molinho, não é isso. Mas hoje elas conseguem dançar pela vida em todas as cores, em todas as emoções. Aquele beijo, e eu te vejo aqui com a sua história, hein? Vou adorar ouvir, vou adorar contar. Tchau, tchau.